Natália Monteiro, Tudo bem? obrigado por você participar dessa live. Gratidão. Eu estava ansioso por esse encontro também. Eu também. Faz tempo que a gente marcou, né? Inclusive, fico muito feliz com o convite. Gratidão também a Marcela, que foi esse canal aí para a gente se encontrar e bater esse papinho. E estou muito feliz, viu, com o convite. Eu também. Saudade da Marcela, né? Aquela danada tá na Bahia. Delícia. Eu queria estar lá. Eu também. Da próxima vez a gente pede para ela levar a gente na mala, Edu. Ai, que legal. Com certeza. Tô vendo carinhas conhecidas aqui, ó. Que delícia. Um agradecimento para todo mundo. Deia, um beijo. Andréia. Obrigado, Déia, pela participação. Enfim, Natasha. Não conheço, mas um beijo. Enfim. Natasha foi minha aluna na pedagogia, fantástica. Ai, que incrível. Uma pessoa dedicada, inteligente. Obrigado, Natasha, por entrar aí e acompanhar as nossas lives. Natália, eu queria pedir para você se apresentar, falar um pouco da sua história. Tá. Bom, Edu, eu vou me apresentar como eu me sinto, tá? Não como tá lá no convite da live, porque é tanta informação que vão falar, nossa, ela é tudo isso. Eu, Natália Monteiro, sou mulher, negra, cresci na zona norte de São Paulo, uma zona periférica que eu amo de paixão. Sou mãe de um menino lindo chamado Ayo. Lindo! Lindo! Eu sou suspeita para falar, né? Chamado Ayo, de 1 ano e 3 meses. Casada com um marido negro, militante, também tem seus projetos e trabalhos muito lindos com um punho muito forte sobre a nossa cultura afro-brasileira, enfim. E eu sou jornalista por formação. Sabe aquela ilusão que a gente tem de querer mudar o mundo? Uhum. Enfim, quando eu era criança eu queria ser advogada. Daí cresci, eu conto no decorrer da live, porque eu tentei fazer a faculdade, não consegui por questões financeiras, tentei de novo, não consegui, aí tentei pela terceira vez e me formei, né? E aí, só que aí a vida encaminhou para a área de jornalismo, que também tem um pouco dessa ilusão de querer mudar o mundo, né? Tipo, ser um Superman da vida, né? Enfim. E aí eu me formei em jornalismo. E quando eu quis fazer jornalismo, meu sonho era fazer reportagem tipo com o Caco Barcelos, sabe? Fazer num cenário mais, como eu posso dizer, policial, enfim. Mas aí é muito engraçado que a vida me levou para outro caminho, que aí que é o que eu faço hoje, né? Eu sou mestre de cerimônia, eu trabalho há 15 anos com evento e agora atuando como mestre de cerimônia há 2 anos, recente, e celebrante social. Então eu celebro o amor, olha que coisa linda, Edu! E aí eu tô casando. Você celebra casamentos? Casamentos. E aí, assim, eu quero casar todo mundo, mas se você perguntar pra mim uma preferência, eu adoro fazer casamentos LGBTs e casar o meu povo também, porque eu sei o quanto que é difícil, o quanto que a mulher negra não se vê como noiva, né? Por uma série de fatores. Enfim. Então, essa é a Natália. E a Natália, pessoal, é uma Natália alegre, que adora estar com as amigas tomando cerveja e falando besteira, já que não pode agora, que seja por... Ai, Eliette, linda. Ju, linda. Nossa, um monte de Aninha, maravilhosa. Todo mundo, ó. Eu não vou poder ficar lendo aqui a Adriana. A Adriana é incrível. A Adriana Viana, que tem um projeto falando de casamento. É a primeira assessoria para casais negros, né? Enfim. Que alegria, gratidão a cada uma por estar aqui presente. Enfim, mas... A Bisotto entrou, está acompanhando a gente. Emília Bisotto. Olha, tem um monte de gente, eu não vou conseguir. Eu coloquei o óculos justamente para ler, assim, porque eu sou péssima. Mas, assim, é isso. A Natália é uma Natália divertida, uma Natália guerreira, é assim que eu sou conhecida na minha família. A Natália mãe, a Natália que batalha pra caramba. E me interrompe porque eu falo pra caramba, Edu. Então não deixa só eu falar, pelo amor de Deus, tá? É isso.
É Nath, né? Rosana, saudade. Isso, Emília, maravilhosa. Fez uma live com você assistir. Ela é maravilhosa. Incrível, adorei. Também achei, adorei. Eu sou apaixonada. Natália, você desenvolveu um projeto que eu particularmente eu fiquei muito assim entusiasmado, porque como professor eu acho que falta muito essa questão da memória, entende? Localizar as questões históricas, a memória do negro na cidade de São Paulo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, S Preta. Porque, assim, nas universidades, e aí eu posso falar de algumas pelas quais eu passei, eu trabalhei em alguns bairros em que boa parte da população se autodeclarava negros e pardos. Minha cunhada. Mas dentro do espaço universitário, negros e pardos eram um número reduzido. Pardo é uma colocação que eu ainda não concordo muito, mas a gente já conversa sobre isso. Eu também. Eu ia falar sobre isso. Mas aí a gente pensa nas convenções sociais e como as pessoas são obrigadas a se encaixar e se autodeclararem, né? Sim. E a gente... você sabe que uma vez numa aula discutindo sobre essas questões identitárias, né? Sobre essa localização que a política nos encaixa, eu uma vez... para entender um pouquinho, me perguntaram qual era a minha cor, eu falei, eu sou colorido. E a gerente do banco não gostou da minha colocação, mas isso é sério mesmo. E aí eu falei para ela uma série de coisas que ela não gostou. Ela falou, mas você é pardo? Você é branco? Você é negro? Eu falei, olha, eu sou colorido. E eu ainda falei para ela, já que você perguntou, coloca como eu me autodeclarei. Ah, não pode. Ou é pardo, é branco, ou é negro. Então, em algum momento, a gente tem que se posicionar a partir dessa política que é dada. Né? É muito difícil, porque eu acho que também tem a questão da pessoa se identificar como. Porque como nós vivemos num país muito miscigenado, enfim. O meu marido costuma falar assim, quem que é branco no Brasil, né? Porque todo mundo tem. Uhum. Antes de mais nada, Domênica, Elaine, um beijo, cunhada. A Domênica é uma noiva incrível que me deu a honra de fazer o casamento dela e foi um casamento que foi afro, todo afro. Enfim, na certidão de nascimento dos meus irmãos, Edu, está a cor parda. Na minha, tem reticências, eu não tenho cor, a louca. Ou seja, é só a cor que eu quiser, se eu quiser ser colorida, inclusive. Mas é muito complicado porque isso entra numa questão... eu já vou falar do S Preta, tá? Que você perguntou, mas claro, não. entra na questão do colorismo. O que aconteceu? Historicamente, existem documentos que comprovam que há muito tempo atrás, depois, enfim, da falsa abolição, eles quiseram embranquecer o Brasil. Então falaram assim, vamos eliminar a raça. E aí trouxeram todos os europeus para cá. Para quem quiser depois se aprofundar mais, é só procurar sobre colorismo, né? E aí eles quiseram eliminar, né, os negros, colocando sempre a gente como, enfim, subalterno, tipo, não vale de nada. Vamos embranquecer isso daí porque os brancos são civilizados, né? E aí aconteceu o quê? Natália, a mistura. Na minha família tem negro, tem índio, tem branco. Você pega meu nariz assim de perfil, ele é mais fininho, e aí tem gente que fala, você não é negra, olha o seu nariz. E é bizarro, assim, porque primeiro que os europeus foram burros, né? Acharam que ia prevalecer a cor deles, sem lembrar que o cabelo afro, ó, isso daqui, ia continuar. A pele, ainda que clara ou mais retinta, que aí entra numa outra questão também, ia prevalecer o nariz. Mas também tem a questão que, infelizmente, existe, que os negros, por exemplo, a Emília Bisotto, que está aqui presente, ela é uma negra clara, ela é mais clara do que eu. E aí nós temos negras mais retintas. Quanto mais retinto, o racismo é mais escancarado. Eu sou a negra aceita, entende? A gente
a gente tem uma visão muito clara quando a gente pega uma publicidade, Edu. Edu, você vê uma negra retinta, com cabelo bem crespo, sabe? Em propagandas, é muito difícil, né? Você sempre vai... Posso fazer um comentário? Pode, claro. Eu tive alguns alunos de Angola que fizeram intercâmbio na universidade na qual eu trabalhava, e um deles me chamou muita atenção quando ele disse assim: professor, quando eu cheguei ao Brasil, eu não entendia o que era ser negro. Muita gente. Porque no meu país eu sou angolano. E eu sentei com ele, nós ficamos conversando longas horas, e eu falei sobre a história, eu falei, né, os angolanos, moçambiquenhos, os que vieram da costa de Mina, da Nigéria, são colonizadores, mas que vieram contra a própria vontade, em grande maioria. Sim. E falei sobre toda a questão histórica. E ele olhou para mim, assim, bastante assustado. Porque uma outra coisa que chamava bastante a atenção dele era o fato do Brasil sempre se referir à Europa individualmente, os portugueses, os espanhóis, os franceses. E quando se falava de Angola, de Moçambique, da Nigéria, Argélia, se falava como África. Exatamente, que é um erro absurdo. Tem pessoas até hoje que não sabem que a África é um continente, né? Depois de 2 anos ele me procurou e disse assim: hoje eu entendo o que é ser negro no Brasil, porque todas as vezes que eu tenho que me apresentar, eu tenho que falar o meu nome, minha origem e especificar que eu sou negro. E aí entra o que eu te falei, né? Eu não sei qual que é o tom da pele dele. Inclusive, Silas é um grande amigo meu, ele é retinto. A Yane é uma negra clara que está aqui presente. Um beijo em todos. É como eu te falei, quanto mais retinto, mais... Porque nós vivemos um racismo sempre foi velado. Agora não tá muito não, né, Edu? Na verdade, né? Tipo... Eu acho que tá escancarado. Tá bem escancarado. A LGBTfobia, o racismo tá escancarado. Mas eu não posso negar que eu, como negra, de uma pele mais clara e com uns traços mais finos, tenho mais privilégios do que um negro mais retinto, né? E ser negro no Brasil, tanto que a Elza já canta, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. É a carne negra. É você lidar todos os dias. Eu, como mãe, é muito difícil pensar sobre o mundo que meu filho vai crescer, mas ao mesmo tempo... ele me traz a esperança de que, através da educação que eu e meu marido vamos dar para ele, ele participe de uma nova geração. Porque o racismo não é algo que... Ninguém nasce racista, Edu. A pessoa se torna racista. Isso depende muito do que você coloca para os seus filhos. Isso é muita questão da educação. E aí tem brincadeiras que perpetuam desde a infância, né? Na minha infância eu era uma menina muito levada. Todos me chamavam de Maria João. Por quê? Antigamente não existia essa coisa de bullying, né? Eu tenho 34 anos, na minha época não existia isso. Mas eu era o patinho feio, né? A neguinha que ninguém quer brincar, a do cabelo duro, enfim. Então, é muito complicado, porque através a minha forma de manifestar a minha força, eu tinha que ser forte, porque também, quando você é negro, eu sou uma mulher preta e periférica, você não tem a chance de ser fraca. Na verdade, não te resta espaço. Ou você se impõe, ou o mundo te come, ou as pessoas te comem, te engolem. Então, na minha época de infância, eu me lembro de eu ser muito briguenta. Eu era muito briguenta. E aí, inclusive, quando a gente fala da palavra empoderamento, ela existe... exatamente, Emília, a menina que ninguém quer ser par na quadrilha. Ninguém quer fazer par na quadrilha. Isso mesmo. Nossa, e por aí, nossa, tem muita coisa. Mas, assim... Quando a gente fala do empoderamento, que é uma palavra relativamente nova, que nada mais é que a força que a mulher tem, ela se reconhecer como livre para se expressar, para trabalhar naquilo que quer. Eu falo as mulheres no geral. Mas para nós negras, Edu, tudo é 10 vezes mais difícil. Porque, assim, um branco não morre por ser branco. Um branco não é seguido no mercado ou no shopping por ser branco.
E aí é muito complicado porque existem outros fatores, né? Eu tô falando do racismo, mas assim, por exemplo, eu tenho muitos amigos gays maravilhosos. Mas aí vamos colocar aqui. Um gay, se você quiser se fazer de hétero, você consegue. Você põe uma voz mais, né? Mais potente, uma carne e gravata e eu sou hétero. Um judeu, sei lá, se quiser falar que é outra coisa, também. E assim vai. E o negro? A gente não tem como se camuflar, Edu. É a cor. Isso dói muito. Isso machuca muito. E quando a gente fala... Então, assim, ser mulher já é difícil. E aí tem outra questão aqui de ser mulher negra. Eu não esqueci do S Preto, até que eu acho que é muita coisa pra gente conversar. Não, eu tô adorando. Fico feliz com a participação. A Yane falando, a infância da mulher negra é muito difícil, é de fato. Mas vou te dar um exemplo. A mulher negra ela é reconhecida ou como a tia, sabe a dona Anastácia, tia Anastácia? Uhum. Que faz bolo, que fica no pé da cozinha, submissa. Ou como eu te falei, né? Como na minha infância era muito difícil, para eu combater o bullying que eu sofria, eu tinha que ser agressiva para a galera ter medo de mim, para me respeitar, né? Então também tem a negra que é vista como a barraqueira, justamente por essa força que ela tem. Porque, como eu te falei, a vida ela não dá chance para a gente ser fraca, Edu. A gente não pode. Não pode, porque senão a vida vem massacra. Aí a negra é também vista como a barraqueira. Aí também tem a mulata, odeio esse termo. Nós falamos sobre isso, inclusive, lembra? Sim, já falo desse termo. Ou a mulata, que é a mulher objetificada, super sexualizada, que vai, tipo, que é vendida no exterior como a gostosa, como a bonita, como a que serve, desculpa o termo, para os homens comerem, mas não para casar. Então, para a gente desconstruir tudo isso, repara que é um cenário que vem de anos. E tudo que nós sofremos são vestígios do nosso povo, dos negros que foram escravizados. E aí já havia também a segregação, tipo, os brancos nos colocavam os negros contra os negros, porque tinha a negra da Casa Grande, a mulata bonita que ficava lá dentro servindo, e tinha a que ia para pôr a mão na massa, na enxada. Como tinha o capitão do mato, que era o negro, que espancava o próprio irmão negro. Olha que louco! Marida, te amo, saudade, Paulinha. Olha que louco! Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente tem uma grade. Olha o que tá rolando aqui entre eu e você e todo mundo que está participando. Pena que a gente não consiga acompanhar todas as mensagens, mas isso é um caminho para o conhecimento, porque a Natália que você está conversando, Edu, não é a mesma Natália de alguns anos atrás. Eu já me coloquei no lugar de não me entender, de crise de identidade também, de não me entender como mulher negra, porque os meus pais, infelizmente, eles não tiveram a educação e o conhecimento para me passar algumas coisas, assim. Eles me prepararam para ter uma vida, mas não como mulher negra. Eles não me conscientizaram de algumas coisas. Não os culpo, porque eles não tiveram como me passar uma informação que eles não tiveram, né? Então eu tive que buscar por mim mesma, por conta própria, como o nosso povo jovem de hoje em dia. Eu acho lindo essa revolução, a galera que está se assumindo, sou negro mesmo, vou lutar pelo meu lugar de fala. As mulheres, cara, ser mulher, mãe, trabalhar fora, cuidar de casa, ainda que para mim eu tenho essa dificuldade, ainda bem que meu marido entende, ainda que para algumas não seja o fator principal, é muita coisa. É uma enxurrada de informação, de imposição também de você ter que estar bonita. Pelo menos eu trabalho com imagem. É tanta cobrança que por isso que as mulheres elas estão mesmo se empoderando e tipo também falando, peraí, não quero isso, peraí, não aceito isso, né? Porque também todos estão em busca de mais conhecimento, e quanto mais conhecimento, mais preparado você fica, porque tem muita coisa que é histórica, inclusive disso tudo que eu te falei, né, dos pontos das mulheres
das pessoas olharem a negra como a tia Anastácia, que é submissa e cozinha, ou a mulata, que o termo vem da junção do cavalo com burro, que nasce a mula. E a palavra mulata vem disso, que, no caso, os cavalos, né, seriam os senhores brancos, e os burros, os jumentos, seriam as negras. E aí, na junção, nasce a mula, que vem a palavra, a origem, de fato, da palavra mulata, vem disso, né? Muitas pessoas não sabem, por isso que eu gostaria muito de que pesquisem e deixar bem clara essa explicação. Não repudio, quando alguém fala, eu tento me corrigir, eu não sou mulata, eu sou negra, né? Aí vem na questão do que você falou de ser pardo também. Pardo não é uma etnia, não é uma raça, é uma cor. Inclusive, pardo tá bem relacionado a sujo, né? Tipo, enfim. Mas também é uma maneira de muitos se camuflarem, né? Para alguns também fica na zona de conforto de ser aquele negro pardo que dá para passar pelo branco e tem um pouquinho de privilégio, mas também isso não foge, eles não fogem do racismo que a gente sofre diariamente, Edu. Mas, Natália, juridicamente, o termo denegrir ainda é colocado em cena. Né? Então, tornar negro, algo a se equiparar a, é considerado uma forma pejorativa de. E isso circula na cena jurídica. São pessoas graduadas, muitas vezes com mestrado na área do direito, né, que discutem, inclusive, a lei em relação ao racismo e que usam o termo denegrir. Não é só o único termo, né? Mas é que a gente está aprendendo muito agora também, né, Edu? E eu fico muito feliz de coração com isso, com essa evolução. Eu fico muito feliz com a juventude negra que tem se levantado e falado, peraí, não basta ser, como a Angela Davis fala, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Porque fica na nossa função, que entende termos como esse, criado mudo, que até pouco tempo nem eu sabia que criado mudo é um termo que era usado, enfim, quando os escravos ficavam lá do lado do senhor à noite parado. E eram adolescentes, né? Exatamente. 2 adolescentes que ficavam, um com a guspideira, outro com o pinico, caso a pessoa quisesse, o dono do casarão quisesse usar, ele servia durante a noite. Fazer nas coxas, a Emília colocou, Eliette está falando sobre esses assuntos que são pertinentes e para a gente procurar essa cura a gente precisa pesquisar mais, porque, vou te falar uma coisa, só tem uma coisa relacionada a negro que é bom, é cartão de crédito. Se o cartão de crédito é black, aí é legal, né? Porque... De resto, ovelha negra, vou te pôr na minha lista negra. Meu, e aí é difícil, porque tudo que é relacionado ao negro são expressões que as pessoas não entendem, e por isso que é necessário a pesquisa sobre o racismo estrutural. E aí, Escova Super Choque, beijo. Não sou tuas negras, a Emília também está colocando. É muito complicado, mas como eu te falei, Edu, essa linha de pensamento, eu vou dar um exemplo. Por um longo período da minha vida, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, muito jovem, muito criança, na verdade. Com 15 anos eu trabalhei com chineses, eu era humilhada, mas eu precisava daquilo. E aí tinham situações que eu achava que era normal. E aí, quando a gente procura entendimento e começa a ler e estudar, e aí, por sorte, Deus colocou na minha vida um marido incrível também. Ju, Natália, só feio, um beijo. O meu marido, ele é militante e estuda há muito tempo essas causas, e eu sou muito grata a Deus e ao universo por ter colocado ele no meu caminho, porque ele vem para me agregar, né? Então a gente conversa muito em casa, principalmente sobre a educação do nosso filho. Inclusive o nome do nosso filho, que significa felicidade, Ayo, é um nome iorubá, que é um nome africano, e o Ayo já vai carregar a identidade dele, com o nome dele. Então qualquer pessoa que for fazer bullying, ele já vai se impor, né? Mas e nós, que não tivemos esse preparo antigamente? A gente tem que procurar, Edu, muito entender sobre essas questões. Inclusive o S Preta entra aí um pouco nessa inquietação. Eu já vou te responder. Como eu te falei, a gente tem 1 hora, mas é tanta coisa para conversar.
É tanta coisa. E eu fico assim, eu fico muito feliz porque eu vejo um processo evolutivo do nosso povo, de todos, inclusive brancos como você, Edu, que se preocupam e também querem ajudar nessa causa, porque é óbvio que tem muita coisa. Eu fui para a África do Sul e eu também te amo, amor. O Will, meu marido, nem sabia que ele ia estar aqui presente. Você ouviu essa declaração que eu fiz para ele? Que eu não fico babando ovo. Enfim, quando eu fui para a África do Sul, eu fui em uma época, Edu, eu tive uma oportunidade para fazer, para estudar inglês, e eu escolhi Cape Town. Para mim foi um choque de realidade muito grande. Mas eu entendi que tinha acontecido o apartheid, foi o único lugar, né, na África do Sul que aconteceu o apartheid. Shiva, linda, mãe do Zulu, Tânia, beijo. E tinha sido muito recente, porque se você parar para analisar, são 30 anos, é muito pouco. Então imagina com uma pessoa de 50 anos, vamos lá. Por 20 anos, ela foi criada assim. O pai e a mãe falavam assim, você não pode ficar perto de negro. Você não pode se sentar com negro, você não pode se misturar. Negro é sujo, negro é bicho, nanana. De repente muda. Você desconstruir é um trabalho muito grande. A desconstrução, inclusive a gente fala de várias coisas, não só do racismo, mas o machismo. As pessoas também são homofóbicas demais. Então, para você desconstruir é um trabalho muito, muito, muito maior, né? E aí, o Mandela já falava, grande Madiba, que eu amo, né? Madiba é eterno nos nossos corações. Ele sempre falou que a única arma que é capaz de mudar o mundo é o conhecimento. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou a primeira pessoa da minha família em ter uma formação acadêmica. A minha mãe é a mulher mais incrível que eu vi na minha vida. Ela é baiana, da roça, estudou até 3ª série. Para minha mãe, quando ela me viu dirigindo um carro, para ela aquilo já era, nossa, muito. Quando eu falei de fazer o intercâmbio no outro país, ela chorou porque ela tinha medo. Para você ter uma ideia da humildade dela não entender a importância do que era aquilo para mim. Eu falei, mas são só 3 meses, eu já volto. Quando eu fiz faculdade, então, minha mãe me idolatra. Porque para ela era uma realidade muito distante, Edu. E foi muito difícil para mim, porque eu estudava e trabalhava para pagar os estudos. Por isso que eu tentei 3 vezes, só depois da 3ª vez que eu consegui, de fato, me formar, né? Mas são tantas coisas que, se você for notar, vem da estrutura, inclusive familiar, e de muitas coisas que... por que os negros estão onde estão, né? A maior população são Natália, nas favelas. Oi, pode falar. Você falou sobre a minha preocupação, né? Sobre a minha preocupação, mas eu acho importante compartilhar também algo que muitas pessoas, inclusive, que foram meus alunos, minhas alunas, conhecem um pouco dessa história, porque eu sempre procurei humanizar bastante e aproximar essas histórias, porque eu acho importante. As pessoas às vezes param e falam, tem doutorado, tal. Não, com muita bolsa de estudo, com muita batalha, porque eu fui criado durante muito tempo pelos meus avós, minha mãe trabalhava fora, minha mãe solteira, hoje chamada de mãe solo. Sou casado, não é? Com um homem negro. Que lindo! Então, assim, e sempre trabalhei com políticas e práticas de inclusão. Muito importante. E sempre homossexual assumido. Eu me assumi muito cedo socialmente, com 18 anos. Com 15 anos para mim mesmo já. Então eu ouvi muito, viadinho, bichinha, né? Não sabe jogar futebol, não vai jogar futebol. Então essas coisas, né? Eu acredito que seria necessário, como diz a Susan Sontag, sentir a dor do outro sem que essa dor ela fique pulsando em você. Mas às vezes quando a gente sente uma dor nesse processo, a gente consegue sentir várias dores. Muitas. Entende? Então, só para compartilhar isso, né? Então, a gente... E trabalhando na universidade com uma disciplina chamada Políticas e Práticas de Inclusão, eu me deparei com uma outra realidade que eu falava muito sobre cadeirante, surdo, cego. Você fez e se você percebeu...
esses dias sobre as pessoas em situação de rua. Eu achei Sim, incrível. com Vinícius Lima. Muito bacana. E eu evito usar o termo pessoa com deficiência, porque esse é um termo politicamente instituído. Sim. Né? A pessoa é cadeirante, a pessoa é surda, a pessoa é cega, ela tem um nome. Então toda vez que um aluno perguntava, mas como eu falo? Chama pelo nome. Né? A outra questão é burocrática. Mas assim, sempre houve muita resistência. E quando eu percebia que o aluno se aproximava dessa questão, de chamar o outro pelo nome, de entender que essa é uma condição, né? Que a deficiência é uma entrega política, que significa déficit, mas as pessoas têm potencialidade, não déficits. Quando a pessoa entendia isso profundamente, eu acabava descobrindo que um familiar era cadeirante, ou surdo, ou cego. Então ela compreendia porque ela tinha essa vivência. Dentro de casa. E quando a pessoa não tinha, a questão era só burocrática, ela não se importava em falar, é a pessoa com deficiência, é problema, aluno problema, tem dificuldade. Esses enunciados eram comuns como se não doesse no outro. Falta empatia, Edu. Falta empatia. A real empatia. Porque tem pessoas que falam de empatia querendo colocar assim, se eu fosse você. Isso não é ser empático, me perdoem. Da mesma forma que algumas pessoas acreditam em racismo reverso. Pelo amor de Jesus Cristo. Entende? Mas é da mesma forma que eu sempre ouvi esse discurso muito corrente. Mas o negro também é racista. Né? E até você explicar. Uma vez eu entreguei até um texto do Kabengele Munanga e falei assim, olha, eu acho muito interessante. Acreditar em racismo reverso é o mesmo que acreditar em unicórnio. Pega e lê, por favor. Exatamente, é o que eu tô te falando. Precisa de conhecimento, porque racismo, quando eles falam desse... Tânia, linda, um beijo, falta amor mesmo, falta amor no mundo. Quando a gente fala, vamos supor, né, sei lá, um branco. Mas eu já sofri racismo também, já me chamaram de leite azedo. Gente, é uma situação em 1000. A gente está falando de um racismo cotidiano. Todos os dias, eu como mulher negra, eu tenho, primeiro, na vida profissional, a Emília veio falar sobre essa questão do gênero, né? Do quanto que mulher ainda é colocada muito abaixo na live que vocês fizeram, que foi incrível, que eu assisti. Eu como mulher negra, eu tenho que me colocar sempre 10 vezes mais, né? Eu sempre tenho que ser a melhor. Porque aí... Como eu te falei, entra naquela questão que nós falamos aqui no começo da live, da objetificação, hipersexualização, que o cara chega e acha que pode qualquer coisa, né? Enfim, há pouco tempo atrás teve um cara que invadiu meu camarim. Eu fui ser mestre de cerimônia de um evento, de repente o cara lá no meu camarim. Eu fiquei tipo, oi, o que tá acontecendo? E eu chego em casa, compartilho, converso muito com meu marido, mas assim, o que a pessoa tem que entender é que você não pode falar com propriedade quando você não está no seu lugar de fala. Edu, eu não posso falar como é ser, ainda que eu tenha amigos gays, eu não posso falar como é ser homofóbico, perdão, como é ser gay num país homofóbico, com grande maioria, e gays morrem diariamente, como negros morrem também, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Eu não posso me colocar no teu lugar com propriedade, sendo que eu não sou você. Por isso, o branco só tem que entender e escutar nós negros. Porque Concordo. Ainda que você seja meu amigo e você esteja do meu lado numa situação, há 2 anos atrás aconteceu isso. No começo de 2018, eu fui num restaurante que eu fui literalmente barrada na porta. Na mesma lista que eu estava, o cara falou que não tinha como entrar no restaurante. Yulia, dentro do Jockey Club, não tem vergonha nem problema nenhum em falar nisso. Chegou uma amiga da nossa amiga aniversariante, loira, não estava tão bem vestida quanto ele, sim, sem querer, né? E ela entrou. E ali eu entendi o porquê que eu não entrei. Agora, a minha amiga, ela fez aquela cena de racismo, foi tão escrota que eu fui embora arrasada, ela pagou a conta e foi embora para outro lugar. Mas ainda que ela entenda o que aconteceu comigo, quer dizer, queira entender, ela não sentiu a dor que eu senti. Ninguém imagina. Se você não está na pele, você não imagina a dor. Uma vez meu marido, quando nós éramos namorados ainda, me levou para um Aparelho Luzia, que é um lugar de aquilombamento maravilhoso da Érica Malunguinho, maravilhosa, vereadora, e teve uma peça.
Na entrada, Edu, tinha uma catraca de ônibus. Sabe aquelas catracas antigas que você não conseguia passar por baixo? Eu falo porque eu não Uhum. passei muito por baixo de catraca, viu? Eu era levada. Tinha uma catraca dessa, eu não entendi. A gente tinha que passar por essa catraca. Chegou lá dentro, era uma peça de mulheres negras e gordas, todas obesas. No final, a gente entendeu a catraca. Elas jogaram aquela catraca no meio da roda, era uma roda, a peça teatral, e começaram a jogar canela, entre outras coisas. Eu, Natália, nunca na minha vida imaginei que uma pessoa não pudesse, ia passar pela humilhação de não conseguir sentar num lugar só no ônibus, se não fosse para ocupar os dois lugares, e de não passar pela catraca. Por que eu, Natália, nunca imaginei? Porque eu não estou no corpo daquela pessoa. Uhum. E naquele dia eu saí tão em choque dessa peça, Edu, tão em choque, que eu falei, como que eu nunca pensei nisso antes? É a mesma coisa do branco quando fala que é mimimi, não fale o que você não tem propriedade porque você não está na pele para falar. É muito difícil. E aí eu quero puxar o gatilho, desculpa, o gancho para o S preta que você me perguntou no começo. O S preta, eu fico feliz e triste de falar. Vou falar por quê. Triste porque a maternidade, o excesso de trabalho para mim e para o meu companheiro fez com que nós parássemos um pouco esse projeto que ainda está no nosso coração, mas a gente não conseguiu dar continuidade da maneira que gostaríamos. E feliz porque é um projeto que nasceu no meu coração e do Will. O SP é de São Paulo, preta junto, né? E tanto que o símbolo é a África, né? O mapa africano dentro do Brasil, enfim. E a gente queria falar do protagonismo da historicidade de São Paulo, mas com protagonismo negro. Porque quando você vai para Minas, quando você vai para Bahia, tem muita história dos negros, você consegue ter com mais evidência. E aqui em São Paulo, não. Mas por quê, Edu? Porque, mais uma vez, as pessoas querem apagar a nossa história. A escola não conta a verdadeira história. A história não vai contar que lá o bairro da Liberdade, que agora recebe o metrô, o nome Liberdade Japão, não tem nada a ver com os japoneses. Não tem nada a ver com o Japão. Nada. Nem com os japoneses. Não mesmo. Inclusive, muitos negros foram mortos ali naquela praça, e tem a Rua das Almas atrás da igreja principal, que é uma rua que tem uma pequena capela, que era uma igreja pequena que os negros podiam entrar, já que eles não podiam entrar na grande, né? Para pedir misericórdia, enfim, ou a última bênção antes da sua morte, porque eles ficavam lá algemados aguardando a sua morte na Praça da Forca, que era ali na Praça da Liberdade. Aí vem os xing-lings, né? Com aquela comida gostosa que eu adoro comida japonesa. Enfim, vem os japoneses, fazem um comércio deles, dão lucro para o Brasil, e o Brasil vai lá e escancara. Liberdade Japão. Oi? A história não é essa. Os negros ficavam aguardando a sua morte, andavam ali do Largo do Paissandu até lá, para serem enforcados naquela praça. A história não é essa. Assim como você viu as notícias lá nos Estados Unidos, que obviamente aqui no Brasil tudo é mais atrasado e lá a consciência é muito maior, das pessoas que estão literalmente tirando, arrancando todas as estátuas de colonizadores, etc. Você viu as notícias? Vou te dar 2 exemplos, falando do S Preta. O S Preta, eu junto com o Will com um estudo muito mais forte, porque ele já estuda há muitos anos isso, e eu aprendo muito com o meu companheiro, o Will, meu marido. Borba Gato. Você já viu aquela estátua mais de 10 metros lá na Santo Amaro? Sim. Quem era Borba Gato? Um bandeirante, caçador de escravo fugitivo e também de índios. E tem uma estátua do cara, velho. Do cara que matava índio, que matava negro. Uma estátua de 10 metros. Além disso, na frente do Trianon, Edu, a Avenida Paulista é a avenida mais conhecida daqui de São Paulo, que eu saiba.
Todo turista, inclusive, quer vir, quer conhecer Paulista. Você pega o Anhanguera, tem aquela estátua branca bem na frente do parque Trianon MASP. Bem na frente do MASP. E aí tem uma estátua do Anhanguera. As pessoas sentam ali, tiram fotos. Quem era Anhanguera? No século XVIII, ele era o maior matador de escravos e de índios. Inclusive, os índios o apelidaram como Diabo Velho. E aí tem uma Posso fazer um comentário? Pode. Tem uma estátua do Natália, você falou do Borba Gato, e aí eu vou ser bastante crítico, porque assim, olha que como é triste essa questão da história, né? Se a gente pensar não só em Brasil, Estados Unidos, América Central, América Latina, a invenção da América Latina, a história da África, o sofrimento da Namíbia quando foi invadida pelos alemães, a cultura ocidental ela tem como base a cultura europeia e o conceito civilizatório europeu, que procurou dizimar toda e qualquer outra cultura que não tivesse como base, né, o patriarcado europeu e o cristianismo europeu como meio civilizatório. Exato. Então, quem não era de acordo com a cultura europeia era selvagem. Exatamente, é isso. E aí o Borba Gato é o modelo desse herói europeu, que mata tudo aquilo que não se adequa à cultura europeia. É isso, Né? é isso, é isso. E é muito louco, porque como a gente falou aqui no começo sobre o colorismo, Edu, não à toa, aqui no Brasil facilitaram a entrada desses europeus para cá para justamente eliminar os negros, né? Os índios, enfim. Porque, tipo, não são civilizados, não servem, enfim, é exatamente isso. Além disso, a gente pega a estátua que é um cartão postal de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é qual? O Monumento às Bandeiras. Conhecido como o quê? O empurra-empurra. Inclusive, a única anotação que eu fiz aqui, que eu vou ler aqui para você, porque é bizarro. É bizarro, Edu, porque ali é um lugar que todo mundo frequenta e visita, e aí tem, a estátua é gigantesca, e tem uma frase, eu marquei aqui, eu vou ler. Olha o que está escrito lá naquele monumento, do empurra-empurra. A gente adora dar um apelido para tudo, né? Porque eles lá é uma outra homenagem aos bandeirantes, né? Que, tipo, desbravaram o Brasil. Aí tá escrito assim, ó. Glória aos heróis que traçaram nosso destino na geografia do mundo livre. Sem eles, o Brasil não seria grande como é. Oi, quem são os heróis ali? Porque ali, naquela estátua, tem negro, índio, mameluco, que são os reais, na minha opinião, são os reais heróis da nossa história. E eles vangloriam quem? Os bandeirantes, que para mim eram os vilões. Inclusive o S Preta tem como objetivo criar essa inquietação nas pessoas para entender mais sobre o seu lugar de convívio, sobre a sua cidade, né? Porque, como eu te falei, é muito forte a história dos negros em Minas Gerais, Bahia, que é a pequena África, no Rio de Janeiro também tem uma parte muito forte nisso. E aqui em São Paulo tem, só que a história sempre é contada pelos brancos, pelos colonizadores. E como você falou agora, se não for da maneira deles, né? Tipo, elimina, não serve. Na escola eu só lembro de falar que meu povo era escravo, né? Não lembro de mais nada. E aí eu tive que buscar muito conhecimento, como eu te falei, meu companheiro me ajuda muito para entender que não, o negócio está na minha frente. E como que eu nunca parei para pensar nisso? Por isso que a gente... Você sabe que se prepara. Algo que sempre me incomodou é quando na universidade ou nas escolas públicas você pergunta sobre os avós de alguém e se o avô é português, ele anuncia: meu avô é português, minha avó é italiana, meu avô é alemão, minha avó é espanhola. Né? E quando
essa pergunta é feita para uma pessoa que se autodeclara negra, eu sou descendente de africano. Dificilmente a pessoa identifica a sua origem em nível de país, de nação, de cultura. Né? Quanto isso representa o racismo imposto historicamente, que, eu não sei se isso é exagero meu, aí é uma impressão, eu queria ouvir de você, que apagou inclusive a memória de todos os colonizadores africanos que chegaram no Brasil, né, em nível de história passada. Qual é a minha origem? Meu, é muito louco isso, Edu, porque também, imagina um navio negreiro, né? Eram muitos escravos, eram muitos negros escravizados de vários países. E aí na África, vamos falar de África do Sul, por exemplo, eu conheci a África do Sul e fiquei assustada com a quantidade de branco que tem lá, inclusive. Mas assim, em cada lugar tem um formato negro, tem uma. Você pode perceber que cada negro aqui, tipo, eu tenho várias amigas todas lindas, mas cada uma com sua beleza. Mas eu, Natália, por exemplo, eu não sei, eu fico muito triste, porque meu pai e minha mãe não sabem me falar. É muito real isso que você está falando. A nossa árvore genealógica fica perdida. Eu não sei qual que é a minha parte de África. Eu sei que tem português. Meu sobrenome já escancara isso, Monteiro, né? Enfim. Que inclusive os sobrenomes europeus sobressaíam sobrenomes que eram trazidos da África, justamente para que não houvesse esse vínculo em nível de memória, né? É a mesma coisa. Isso foi politicamente estratégico. É a mesma coisa do Zumbi dos Palmares, né? Eles quiseram, enfim, os católicos colocaram o nome de Francisco, não tem, nem combina com o Zumbi dos Palmares, mas assim, eles têm que colocar o que é deles, assim, tipo, que eles acham que é certo, e aí, até hoje, os sobrenomes, né? E o pior que é a geração. O Wild tem meu sobrenome, e assim vai. Mas é muito louco, porque realmente fica perdido. Ó, uma das coisas também, por exemplo, é do Cleópatra. Tipo, tem muita gente que tem imagem dela como uma mulher branca. Oi, como? Não tem como. Como, gente? Não tem como. Sendo que ela é gata. Machado de Assis, até pouco tempo atrás, ele ilustrava os livros de literatura como um homem branco. E muitos funcionários da Light, que eram negros, quando haviam datas comemorativas, ou eles eram embranquecidos, ou eles não podiam aparecer nas fotos, porque o negro não poderia ocupar um cargo de chefia ou na linha de frente da empresa. Machado de Assis é um exemplo, como temos outros grandes exemplos, né? Mas é muito triste isso, porque, por exemplo, eu queria muito saber de que parte de África que corre no meu sangue. Mas olha, eu vou te falar uma outra coisa que envolve um pouco religião, Edu. Por muito tempo eu cresci numa igreja, como eu acho que é natural que todo mundo, né, siga. Tanto que eu falo que a Igreja Católica, mano, é o maior marketing que existiu na vida. Você vê uma cruz, você já remete ao catolicismo. Deixa eu só falar, a gente está nos nossos 5 minutos finais. Eu não acredito. A gente vai ter que fazer outra live. Bom, vamos marcar. Eu vou convidar todo mundo a ver o Projeto Espreta, mas ler de fato o que tem na postagem, porque tem muito fundamento e que causa essa inquietude, que causou em mim, no meu marido, no Will, no meu amor. E eu quero que as pessoas, enfim, se puderem, dêem uma olhada lá. @spreta, perdão, Projeto Espreta. Mas é muito gratificante estar falando disso com você, um homem branco, ainda que não hétero, mas é muito importante, Edu, que existam pessoas como você que saibam ouvir. Aqui é uma troca, Edu, ninguém é dono da verdade, do conhecimento absoluto. Eu busco um pouco, você busca um pouco, a gente troca. As pessoas que estão participando aqui também, no campus Minha Diva Inspiradora, que eu amo. E aí é muita coisa para falar, tem muita coisa. Breve a live com a Lu Campos. Ela é maravilhosa. Eu não vou perder, vou colocar na minha agenda já. Mas assim, a gente ia falar do empoderamento da mulher negra, que foi para todos esses outros, pegou um horizonte muito grande, mas assim, é importante que a gente entenda, primeiro, que a nossa ancestralidade está conosco, segundo, que a cultura
a nossa cultura é linda, inclusive tem muito preconceito com Umbanda e com Candomblé, fica para uma outra Com pauta. certeza. E é uma das religiões mais lindas. Eu acho que não existe religião mais brasileira do que a Umbanda. Eu te falo, mas eu não tenho uma religião, tá? Eu sou simpatizante, mas a minha religião é o amor. Enfim, tipo, eu prefiro que as pessoas vejam em mim a luz, não uma placa. Mas é uma Posso te realidade. contar uma coisa? Pode. Eu conversei com o dirigente espiritual da casa, Pai João de Aruanda, e algumas pessoas me bloquearam. Deixa. Não, tu vai entender até que ponto é o preconceito quando você se aproxima e quando você fala da espiritualidade a partir da Umbanda. É E tão lindo. o dirigente da casa, porque o meu casamento, ele foi celebrado por um pastor batista, uma pastora presbiteriana, um pai de santo da Umbanda Por que eu não e uma conheci IA eles? do Candomblé. Passado. Então, foi mágico. E o dirigente espiritual da casa, Pai João de Aruanda, foi meu padrinho de casamento, meu ex-aluno na universidade e é um amigo. Gente, Então, assim, sabe qual a imagem que eu tenho na minha cabeça? Jesus, Oxalá, enfim, tudo tipo olhando para nós aqui e falar, eles conversando lá entre eles, assim, eles não sabem de nada sobre o amor, sabe? Porque é isso, no final das contas, né? Mas eu acredito muito também, Edu, que a gente tá. Que lindo! O que é? É de não sei Xangô? se dá pra ver. É Xangô. Ibiti Emini Xangô, o Enimi. Entendi. Por onde eu for, Xangô segue comigo. Acho que é isso. Lindo demais. Eu não te Xangô, hein? Tá estreito, viu? Enfim. Mas fica para uma outra live. Mas assim, é importante, Edu, eu e você, nós não somos iguais. Essa parada de que todo mundo é igual, desculpa, eu discordo. Nós somos diferentes, mas eu acho que o mínimo que a gente tem que ter um pelo outro é o respeito. A partir de, tipo, seja de crença, cor, opção sexual, é o respeito. É isso que tem que prevalecer. E aí, a partir daí, eu acredito que as pessoas consigam conviver em comunhão. E é isso que eu quero levar para o meu filho. Eu olho para ele e vejo esperanças de um mundo muito melhor. Acredito que ele é a geração que vai fazer toda a diferença. Denise estava aqui também, tem o filho dela, incrível. E assim, de verdade, de coração, eu oro, a Tânia falou que falta amor, para que as pessoas tenham a real empatia e mais amor, porque é isso que está faltando. A gente se colocar no lugar do outro, a gente respeitar o outro, respeitar a diferença. Meu, o Edu gosta da cor preta, eu gosto da cor vermelha, e tipo, meu, é isso, sabe? E respeitar as diferenças é o caminho para que a gente inicie esse processo que o mundo, eu acredito que já está passando, não é à toa esse vírus, eu acho que é uma evolução aí universal que todos têm que passar, mas para isso tem que ter um entendimento aqui, dentro de cada um. Porque uma coisa é fato, Edu, conhecimento a gente pega nos livros, em fontes como YouTube, e hoje a tecnologia nos ajuda muito, mas sabedoria é só observando. Sabedoria é diferente, né? Enfim. Eu queria só te também fazer uma pergunta, porque eu vi o seu vídeo no YouTube e agora, de fato, a gente está chegando no tempo final. Tá. E você, não sei se propositadamente ou se foi uma coincidência, falando sobre o S Preta, você estava sentado exatamente e atrás de você tinha uma referência a Marielle. Foi proposital naquele dia. Que 10. Marielle. Símbolo de luta? Eu até me arrepio. Marielle, entre tantas outras mulheres, é importante eu te falar que todo mundo fala muito de Angela Davis e, de fato, os livros de Angela, ela foi uma das pioneiras nessa luta de classe, de gênero, da luta da mulher. Mas é importante falar que nós temos grandes autoras como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro, mulheres negras brasileiras que precisam ser enaltecidas também, porque nós brasileiros temos muito essa mania de enaltecer os americanos, é um perigo. Marielle, é o que falaram, ninguém imaginou que ela seria uma semente, né? Que brotou no coração de cada um e ela será sempre presente. Não só ela, como... é muito difícil.
falar isso, porque eu fiquei mal a semana passada com a morte do Miguel, mas Miguel, João, Pedro, Agatha, Félix, entre tantas outras vidas que são interrompidas pelo simples fato de serem negras. E Marielle ainda mais com a força, com a resistência, com a resiliência, mulher negra, pobre e gay, lésbica. Então, assim, a luta dela era para que, e eu acredito que tem que existir. Nossa, vários. O pessoal está colocando mais autoras aqui, pessoas, Cláudia, enfim, Lélia Gonzalez. Ela tem que estar dentro de nós para que a gente continue essa luta que ela começou. Como Angela Davis também, que é uma das pioneiras, como eu falei aqui, começou na década de 70, 70, né? E a luta continua, Edu. Ela não pode parar. E nós, mulheres, quando uma mulher se move, as outras se movem numa sociedade, a sociedade inteira se move com ela, também é uma fala de Angela Davis, porque é uma verdade. A gente precisa encontrar o nosso lugar aqui no universo. Nós não viemos para ser as mulheres submissas, para ser a negra ou a mulata desenhada como os europeus nos desenharam. Não, 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 não. Nós viemos, e a nossa ancestralidade, os nossos antepassados estão todos conosco. Tenho certeza que olhando para tudo isso e orgulhosos da nossa luta, da nossa garra, da nossa evolução, e que sejamos Marielle Franco. Resistência, persistência e resiliência, né? Não só ela, como tantas outras vidas negras que são diariamente interrompidas, principalmente pela polícia, num estado genocida, como é o nosso país, infelizmente, né? E a gente precisa de pessoas como você, como eu te falei, Edu. Não são só os negros precisam ter essa consciência, mas quando temos vocês, brancos, entendendo, ou pelo menos querendo ouvir a nossa voz, uma voz sozinha não ecoa. Nós precisamos de mais vozes para ecoar, né? E juntos começar esse processo que eu acredito que já começou, de uma mudança, mas uma mudança persistente, que não fique só nas redes sociais, né? Porque tá tudo muito bonito agora. Enfim. E esse é o desejo do meu coração, no fundo, né? Natália Monteiro, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Obrigada. Eu já falei isso para algumas pessoas e preciso repetir. É como se eu abrisse um livro. Como eu disse, eu não tenho a pretensão de fazer um diálogo técnico, eu não sou formado em jornalismo, mas de me abrir... mas me abrir, sabe? Não tem roteiro, você é testemunha disso. Sim. A gente não manda anteriormente, porque eu também quero errar, entende? Nesse diálogo, eu quero aprender, eu quero ficar perdido, quero me posicionar, mas de uma forma verdadeira. Sim. Sabe? Necessário. A live com o Vinícius Lima que você comentou sobre a invisibilidade de quem mora nas ruas, teve um momento que eu me emocionei, quando ele disse que o crack é o resto da cocaína da elite. Ai, gente, é muito puxado, né? É muito forte. Eu fiquei sem voz. Mas eu quero te agradecer por esse momento. Eu queria que você desse suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a todas, viadas, amigas lindas. Eu chamo minhas amigas tudo de viada, tá, Edu? Eu não vejo a hora, sabe do quê? Da gente estar num boteco tomando uma cerveja e trocando muita ideia sobre isso, sobre várias coisas. Desse momento que todos estamos passando, servir como um grande aprendizado, cada um no seu momento, cada um no seu processo evolutivo de crescimento. Eu costumo dizer aqui, fazer um comparativo das minhas plantas. Eu tenho planta que cresce para cima, outras para baixo, outras para o lado, cada um no seu processo. Mas o importante é que a gente tenha essa consciência que é necessário evoluir, que é necessário buscar mais conhecimento, é necessária essa troca, que dias melhores virão e que tudo isso não passa de um momento um pouquinho difícil, mas porque todo o processo evolutivo é dolorido, né? Se fosse fácil... Edu... Oi, voltamos. Pessoa ansiosa é uma merda, né? Porque antes de você chamar, eu entrei ao vivo porque eu ia te chamar. Sabe o que é? Eu ia entrar, só que assim, depois eu edito, eu deixo como arquivo. Porque tem pessoas que não assistem agora, mas querem depois usar para discutir.
E aí, se eu não entro, eu não consigo depois pegar o vídeo para fazer. Eu vou te mandar depois. Me perdoa, a pessoa ansiosa já chega, enfim. Mas eu estava até conversando com o pessoal que entrou lá, porque entraram 10 pessoas quando eu entrei ali ao vivo para agradecer. O Instagram derrubou a gente, né? Porque nós somos muito maravigoldes. E aí eu sei que tá ofuscando o Insta, por isso que ele quer derrubar a gente. Mas eu quero agradecer esse papo super gostoso. Quero muito ter esse papo pessoalmente com você. Agradecer a Marcela, a Emília e a Lu pra gente tomar tudo uma cerveja quando até a saliva aqui tá até pra gente marcar essa cervejinha. Eu quero agradecer porque são assuntos muito pertinentes e necessários, de verdade. Quero te agradecer do fundo do meu coração, porque foi muito gratificante para mim, assim, o seu convite. Fiquei muito feliz. Inclusive, seu convite que foi feito há muito tempo, antes de tudo que está acontecendo acontecer. E aí eu vou ficar na espera aí da sua live com a Lu Campos, que eu sei que você vai fazer algo mais, enfim, vai compartilhando as lives com a gente. Muito, muito obrigada. E por nos ensinar com as suas lives também, por trazer conhecimento sobre tantos assuntos pertinentes, Edu. Natália, obrigado. Olha, apesar da distância, até pelo momento, nesse isolamento que acaba, não acaba, mas assim, ó, sinta-se abraçada. Muito obrigado. E eu preciso te falar, eu estou encantado com o seu filho. Ai, cadê? Amor! Ele tá na missão do papai. Aqui eu tenho minha casa e no fundo tem um ateliê do meu marido, que é um ateliê afrocultural. Que 10. E aí o Will, ele ficou com ele, né? Eu não sei onde que ele tá. Senão eu ia te mostrar. O Ayo é um danadinho. Mas eu quero conhecer pessoalmente. Ai, você vai conhecer. Ele é a maior alegria. Ai, Caio, um beijo em você, Natami, nos meninos. Eu te amo demais, eu amo vocês. O Ayo é um danado. E eu fico muito feliz dele poder crescer no mundo. Eu de verdade sinto que a gente está num processo para um mundo melhor aí, tem mais referências. Na minha época de infância, eu não tinha referência. Tanto que eu não gostava de brincar de boneca, Edu, por isso que eu preferia pipa, bolinha de gude. Não tinha Barbie preta, meu. É verdade. Não me interessava. Embora a gente já tenha passado do tempo e tal, mas assim, só para complementar, você falou sobre a proposta de embranquecimento da raça. Havia a Secretaria da Higienização Humana, né? E desde 35, e na verdade a proibição da industrialização e da venda de bonecas negras era justamente para que meninas negras brincassem com bonecas brancas. E como o brinquedo é um meio de construção da identidade, elas desejassem ter filhos brancos. Isso foi um projeto político. Sarcástico. Nossa, bizarro. Tá vendo? Eu não sabia disso. Eu vou atrás disso. Se você tiver material, por favor, me manda. Eu quero muito ver, porque temos vídeos de crianças negras olhando as duas bonecas, né, de comparativos, e a criança negra falece é mais bonita, né? Uma prova também é Cirilo, Carrossel. Quem nunca assistiu, tadinho do Cirilo, sempre sendo escorraçado pela Maria Joaquina, né? Enfim, mas acredito que a gente está num caminho bonito de mudança para melhorar, inclusive trazer mais referências para os nossos filhos, né? E isso me deixa muito, muito feliz. É um processo. Em falar nisso, eu queria que o Will trouxesse ele aqui, eu não sei. Ele estava online, mas eu não estou vendo. Obrigado. Mas você vai conhecer ele. Edu, obrigada, meu amor. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu esposo, que eu quero conhecer também. Sinto muito não ter sido a celebrante do casamento de vocês, porque eu achei incrível toda essa história. E a gente vai se falando. Obrigado. Um abração, viu? Outro maior para você. Axé, muita luz, viu? Axé. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado!